Enquanto muitos passam a vida tentando ser aceitos, amados e validados, poucos têm coragem de escolher o caminho mais difícil, o caminho de ser respeitado. O respeito não nasce da simpatia, mas da presença. Não surge da busca por aprovação, mas da capacidade de permanecer firme quando todos vacilam. Há pessoas que gastam anos tentando parecer boas, outras tentando agradar o mundo inteiro. Mas o verdadeiro domínio começa no instante em que você para de moldar quem é para caber nas expectativas alheias. O mundo se curva não diante do fraco que implora a aceitação, mas diante daquele que carrega em silêncio a postura de quem governa a si mesmo. Pense nisso. O respeito não é pedido, ele é percebido. E é justamente essa percepção silenciosa, quase instintiva, que diferencia aqueles que caminham inseguros daqueles que caminham como reis. Um rei não se apressa, ele não se desespera, ele não tenta convencer ninguém de nada. Seu poder está na maneira como ele ocupa o próprio espaço, na clareza com que pensa e na segurança de suas decisões. Este vídeo não é sobre reinar sobre outros. É sobre aprender a reinar sobre si mesmo, sobre descobrir as leis internas que moldam mentes inabaláveis, líderes silenciosos e pessoas cuja presença, por si só, impõe respeito. Hoje você vai aprender a pensar como um rei. E para isso a primeira realidade que precisa aceitar é simples. O mundo trata você exatamente como você trata a si mesmo. Nenhum grande líder começou controlando territórios, pessoas ou circunstâncias. Todos começaram controlando a si mesmos. Há quem passe a vida tentando arrumar o mundo ao redor, mas nunca arruma a própria mente. E é sempre a mente desorganizada que transforma tudo em caos. Dominar a si mesmo não significa reprimir emoções ou fingir força. Significa entender profundamente o que move seus impulsos, o que acende sua raiva, o que enfraquece sua disciplina e o que sabota seu caminho. O homem que não se conhece é escravo do próprio humor. O homem que se compreende se torna senhor da própria direção. A primeira lei do domínio é esta: a liderança verdadeira começa no invisível. Não começa nas palavras, começa no silêncio. Não começa nas ações externas, mas na forma como você orienta seus pensamentos quando ninguém está observando. Uma mente indisciplinada cria um destino confuso. Uma mente que aprendeu a se ordenar cria um caminho nítido. Dominar a si mesmo também é reconhecer padrões que se repetem. Quantas vezes você já caiu nas mesmas distrações? Quantas vezes prometeu mudar e voltou aos hábitos antigos? O rei mental não ignora essas falhas. Ele as observa com frieza. Ele aprende com elas. Ele ajusta o rumo. A diferença entre quem fracassa e quem governa a própria vida é a capacidade de transformar cada queda em estrutura. A partir do momento em que você conquista o próprio caos interno, algo muda na sua presença. Sua voz se torna mais firme, sua postura mais estável. Suas decisões ganham peso. O mundo sente quando alguém governa a si mesmo, e é por isso que essa lei vem antes de todas as outras. Quem tenta controlar o externo sem antes dominar o interno sempre cai. Quem governa a si mesmo, inevitavelmente passa a governar tudo o que toca. A realeza começa dentro, sempre. Grande parte da dor silenciosa que você carrega não vem dos fatos, mas das narrativas que construiu ao redor deles. Um acontecimento pode ter sido duro, injusto ou inesperado. Mas a forma como você o traduziu internamente, isso sim é o que molda seu presente. A mente humana é uma contadora de histórias incansável. Ela preenche lacunas, inventa motivos, cria vilões, encontra culpados e, muitas vezes, transforma você no próprio antagonista da sua vida. Muitas pessoas vivem aprisionadas, não pelos eventos que sofreram, mas pelas versões distorcidas que repetiram para si mesmas durante anos. Versões que dizem: eu não sou suficiente, eu não mereço ser feliz, sempre vai dar errado, ninguém fica, eu não sei lidar com isso. Essas frases não descrevem a realidade. Descrevem feridas abertas que nunca foram revisadas. Narrativas antigas, criadas em algum momento de fragilidade, que continuam ecoando como se ainda fossem verdade absoluta.
Quando você começa a observar essas histórias com mais atenção, algo profundo acontece. De repente percebe que elas não são naturais, não são inevitáveis, não fazem parte de quem você é. Foram construídas. E tudo aquilo que foi construído pode ser reescrito. A grande virada de chave ocorre quando você questiona cada frase que repete há anos, quando se pergunta de onde essa conclusão veio, quem a colocou em você e por que você continua carregando um roteiro que não escreveu conscientemente. Reescrever a própria história não significa negar o que aconteceu, mas sim recuperar o poder sobre o significado daquilo. O que antes era um símbolo de fraqueza pode se tornar a origem da sua força. O que antes era um limite pode se transformar em um ponto de partida. O que antes era trauma pode virar sabedoria. Só quando você muda a história interna é que o mundo externo começa a mudar. E esse processo não exige pressa, exige profundidade. A pergunta que fica é simples, mas transformadora. Você está vivendo sua vida ou apenas repetindo uma história que aprendeu há anos e nunca parou para revisar? É nesse ponto que o verdadeiro amadurecimento psicológico começa. É aqui que você se encontra com a liberdade que sempre procurou. Encerrar um ciclo raramente é um ato simples. Mesmo quando a situação já não faz sentido, mesmo quando você sabe que avançar é necessário, existe uma resistência silenciosa que parece puxar você para trás. Essa força não é falta de coragem, mas um mecanismo humano profundamente enraizado. O medo do vazio que surge entre o fim de algo e o início de outra coisa. A mente teme a lacuna. Teme o intervalo em que não há respostas, apenas incerteza. É por isso que tantas pessoas permanecem em relações que não as fortalecem, em trabalhos que as desgastam, em rotinas que as fazem definhar. Não é apego ao sofrimento, é apego ao conhecido. O familiar gera uma sensação de segurança, mesmo quando não é saudável. A mudança, por outro lado, exige enfrentar um território que não oferece garantias. Encerrar um ciclo significa admitir que não existe mais nada a ser construído ali. E admitir isso costuma doer. Mas existe uma verdade que, quando realmente compreendida, muda tudo. Ciclos não se encerram para punir, e sim para libertar. Algo só chega ao fim quando já cumpriu o papel que precisava cumprir na sua vida. O encerramento não é um fracasso, é uma transição. No entanto, enquanto você resistir, continuará preso a uma energia que não se renova. Continuará repetindo padrões, relendo os mesmos capítulos, caminhando em círculos dentro de si mesmo. Encerrar ciclos também implica abandonar idealizações. Implica aceitar que certas expectativas nunca serão atendidas. Implica olhar para a realidade sem filtros e permitir que ela seja o que é, e não o que você gostaria que fosse. Essa honestidade emocional é exigente, mas é também profundamente libertadora. Muitas vezes, o que dói não é o fim em si, mas a fantasia que você perdeu. O verdadeiro avanço acontece quando você entende que aquilo que terminou não diminui quem você é. Ao contrário, oferece espaço para que você cresça. O vazio que você teme não está ali para engolir você, mas para ser preenchido com algo mais alinhado à sua verdade atual. É nesse espaço aberto que novas possibilidades surgem, que novas relações se formam, que novas versões de si mesmo podem nascer. O medo do fim só domina enquanto você acreditar que ficar é mais seguro do que partir. No momento em que você percebe que permanecer também custa caro, que insistir também machuca, que adiar o inevitável também consome sua energia vital, algo dentro de você muda. A coragem não aparece de forma estrondosa. Ela surge como uma clareza tranquila, uma percepção simples. É hora. E quando essa consciência chega, nada a detém. A vida inteira começa a se reorganizar ao redor dessa decisão. A forma como você se posiciona diante do mundo determina como o mundo se posiciona diante de você. Essa é uma lei silenciosa, quase invisível, mas absolutamente implacável. Antes que qualquer pessoa o respeite, antes que qualquer ambiente o reconheça, você precisa estabelecer a sua própria postura interna.
E postura não é arrogância, não é rigidez, não é frieza. Postura é clareza. É saber quem você é, o que tolera, o que não aceita e qual direção está disposto a seguir, mesmo quando ninguém acredita. Todos os grandes pensadores que conquistaram domínio sobre si mesmos tinham essa característica. Eles não eram movidos pela necessidade de agradar ou pela ansiedade de serem aceitos. Eles agiam a partir de um eixo interno sólido. Quando você observa alguém que possui essa postura, percebe imediatamente. Há um silêncio específico em torno dessa pessoa, um tipo de estabilidade que não precisa ser anunciada. Ela não compete, não implora, não se justifica. Ela simplesmente é. Essa postura mental nasce de um processo profundo de autoconhecimento, mas é alimentada por escolhas diárias. Toda vez que você se cala para evitar conflitos que importa enfrentar, sua postura enfraquece. Toda vez que você aceita menos do que merece, sua postura se dobra. Toda vez que você permite que a opinião alheia determine suas ações, sua postura se fragmenta. Aos poucos, sem perceber, você se torna alguém que existe para sobreviver e não para liderar sua própria vida. No entanto, quando você decide resgatar sua postura interna, algo começa a mudar de forma quase imediata. O tom da sua voz muda. O ritmo da sua respiração muda. A maneira como você ocupa um espaço muda. E sem que você peça, as pessoas começam a perceber. Não porque você se impôs, mas porque sua energia deixou de ser dispersa. A postura mental cria uma espécie de campo, um campo que comunica. Eu sei quem sou. Essa lei também revela que você só conquista o respeito externo quando estabelece o respeito interno. E isso significa tratar-se com dignidade, com limites, com responsabilidade. Significa não abandonar suas próprias convicções para conquistar aprovação momentânea. Significa não pedir desculpas por existir ou por pensar de forma diferente. Um rei não explica sua coroa, ele apenas a usa, e é exatamente isso que sua postura precisa refletir. Consciência do próprio valor, sem necessidade de justificar. É importante lembrar que postura mental não é algo que você demonstra apenas nos momentos grandiosos. Ela se revela nos detalhes, na forma como você reage a uma crítica injusta, na forma como mantém sua palavra mesmo quando ninguém está olhando, na forma como decide o que entra e o que não entra na sua vida. Esses pequenos atos formam o alicerce da sua imagem interna. E é isso que sustenta sua força. No instante em que sua postura deixa de ser frágil, você para de viver como alguém que pede permissão e começa a viver como alguém que trilha o próprio caminho com firmeza. É isso que diferencia aqueles que apenas participam da própria história daqueles que a governam. O domínio começa na mente, e a mente se fortalece quando você escolhe, todos os dias, manter-se erguido por dentro. Há uma força que separa quem deseja dominar a própria vida de quem permanece governado pelo impulso. A autodisciplina. Não a disciplina ruidosa, aquela que tenta provar algo ao mundo, mas a disciplina silenciosa, quase invisível, que molda o caráter quando ninguém está observando. Essa é a lei que transforma a intenção em poder real, pois nada é mais forte do que aquilo que você treina na solidão. A autodisciplina silenciosa é uma construção diária. Ela não nasce das grandes decisões, mas dos pequenos compromissos que você cumpre consigo mesmo. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem motivação. É manter o foco quando a mente tenta sabotar. É seguir adiante apesar do peso emocional. Os reis da própria vida não esperam sentir vontade, eles simplesmente executam. E é por isso que crescem quando outros estagnam. Sêneca dizia que ninguém é mais escravo do que aquele que não consegue se controlar. Jung acrescentava que o homem sem disciplina é um homem dominado pela própria sombra. E Maquiavel observava que o governante que não controla a si mesmo jamais conseguirá comandar qualquer coisa fora de si. Todos eles, separados por séculos, apontavam para a mesma verdade. O domínio começa dentro, não fora.
A autodisciplina silenciosa também tem outro aspecto essencial. Ela não busca reconhecimento. Ela não busca aplausos. Ela não precisa ser anunciada. O que você faz em segredo se torna sua fortaleza. A consistência que ninguém vê fortalece sua identidade. E quando essa estrutura interna se consolida, as pessoas passam a confiar em você sem que você peça. Não é magia, é consequência. Ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é castigo, não é privação, ela é libertação. É o ato de retirar o controle do acaso e colocá-lo nas próprias mãos. Quando você desenvolve disciplina, deixa de ser refém da impulsividade, da procrastinação e das emoções desordenadas. Sua mente se torna mais clara. Seu corpo responde melhor. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser direcionadas por propósito. A autodisciplina silenciosa também cria uma vantagem poderosa: previsibilidade interna. Quando você sabe que pode contar consigo mesmo, tudo se torna mais leve. O medo diminui, a ansiedade enfraquece, a dúvida perde força. Surge uma certeza discreta, porém firme. Você confia em si. E quando essa confiança nasce, você não precisa mais de validação externa para seguir seu caminho. No final, essa lei ensina que a vida não respeita quem deseja, mas quem se compromete. Não quem sonha, mas quem sustenta o próprio sonho com ações contínuas. A autodisciplina silenciosa é a energia que move reis, líderes e pensadores que constroem destinos, porque aquele que se governa torna-se inevitavelmente alguém que influencia o mundo ao redor. O domínio começa quando o silêncio interno se transforma em força inabalável. Há algo que antecede as palavras, os argumentos e até as ações. A presença. Antes de você falar, antes de você agir, antes mesmo de alguém saber quem você é, sua presença já comunicou alguma coisa. E é aqui que muitos se perdem, porque acreditam que respeito é conquistado apenas com atitudes grandiosas, quando na verdade começa muito antes, no modo como você ocupa o próprio espaço. A presença que impõe respeito não é agressiva, não é vaidosa, não é barulhenta. Ela nasce de um alinhamento interno. Aquilo que você pensa, sente e faz está coerente. Há solidez no olhar, há calma nos gestos, há intenção nas palavras. Pessoas assim não precisam exigir autoridade. Elas a irradiam. Não é uma força aprendida, é uma força construída. Maquiavel observava que o príncipe verdadeiramente respeitado nunca precisa levantar a voz. Sêneca dizia que o homem que domina a si mesmo é capaz de transformar sua tranquilidade em influência. Jung completava afirmando que a pessoa integrada, aquela que reconheceu sua própria sombra, transmite presença porque não está travando guerras internas. Todos apontavam para o mesmo princípio. Você se torna respeitado quando se torna inteiro. A presença que impõe respeito também nasce daquilo que você não tolera. Líderes fracos evitam conflitos. Líderes fortes enfrentam o que precisa ser enfrentado, mas fazem isso com serenidade. Não reagem com ira, não cedem ao descontrole, não buscam vencer a qualquer custo. Eles sustentam limites com firmeza, como quem segura uma linha de aço invisível. Esse tipo de postura cria um impacto imediato. As pessoas percebem que estão diante de alguém que sabe quem é. Outro aspecto dessa lei é a simplicidade. Quanto mais alguém depende de aparência, teatralidade e discursos exagerados, mais revela sua fragilidade interna. A verdadeira presença nasce da economia, da fala medida, da escolha precisa, do olhar atento, do silêncio que pesa. O respeito cresce quando o excesso diminui. E há ainda um detalhe fundamental. Presença não é algo que você força, mas algo que você sustenta. Ela se constrói pela repetição diária de pequenas atitudes que moldam seu caráter. O modo como você se levanta pela manhã, como organiza seu dia, como cuida de si, como lida com emoções difíceis. Cada gesto interno se transforma em linguagem externa.
O mundo vê aquilo que você pratica no invisível. No fim, essa lei ensina que presença não é imagem, é estrutura. Não é performance, é consistência. Quando você se torna alguém que não precisa se provar, o respeito acontece naturalmente. Quando sua energia é calma e firme, as pessoas ajustam o próprio comportamento ao seu redor. E quando você carrega dentro de si esse tipo de solidez, não importa onde esteja, sua presença sempre falará antes de você. O silêncio nunca foi ausência. Ele sempre foi ferramenta. E para quem deseja pensar como um rei, ele se torna uma das armas mais poderosas. Os homens comuns falam para preencher vazios. Os líderes falam apenas quando suas palavras têm direção. E quando não têm, eles permanecem em silêncio. O silêncio estratégico não é retraimento, é observação, é leitura, é cálculo. Enquanto os outros se precipitam, você percebe nuances que passam despercebidas. Enquanto os outros reagem, você enxerga padrões. Enquanto os outros se expõem demais, você preserva o que é valioso, sua intenção, seu plano, seu centro. Maquiavel ensinava que o governante sábio mantém suas verdadeiras intenções ocultas. Não por crueldade, mas por prudência. Sêneca dizia que o sábio só fala quando sua fala acrescenta. E Jung lembrava que quem conhece o poder do silêncio não teme o vazio interno. Todos eles, à sua maneira, reforçavam a mesma lei. Silêncio não é fraqueza, é domínio. O silêncio estratégico também impede que você seja manipulado. Quando você não reage de imediato, quando não entrega suas emoções na primeira provocação, você retira do outro o controle sobre sua energia. Pessoas impulsivas são fáceis de ler. Pessoas silenciosas são difíceis de prever. E tudo que é imprevisível exige respeito. O silêncio também fortalece sua presença. Ele cria contraste, cria densidade. Suas palavras ganham peso porque não são desperdiçadas. Seu olhar se torna mais atento, sua mente mais precisa, suas decisões mais calculadas. Não há força maior do que a de alguém que aprendeu a observar antes de agir. Mas o silêncio estratégico não é apenas externo. Ele também é interno. É a capacidade de acalmar a própria mente o suficiente para que pensamentos profundos possam surgir. É pausar antes de responder. É respirar antes de decidir. É permitir que a consciência fale mais alto do que o impulso. Esse tipo de silêncio transforma a confusão em clareza. No fim, a lei ensina que o mundo moderno é barulhento demais para produzir grandeza. Os que governam seu destino não vivem no ruído. Eles vivem no foco. Eles falam apenas o necessário, mas cada palavra carrega intenção. Eles observam mais do que comentam, agem mais do que explicam. E enquanto o mundo se desgasta falando, eles constroem no silêncio. A nobreza mental nasce assim, não quando você diz muito, mas quando você domina o que decide não dizer. Nenhum rei luta todas as guerras. Nenhum líder sábio entra em qualquer batalha só para provar algo. A verdadeira força está em escolher os conflitos que valem a pena, não em reagir a cada provocação ou insulto. O homem comum tenta defender o próprio ego a todo momento. O homem que domina sua vida defende apenas aquilo que realmente importa. A lei da escolha dos conflitos começa com uma pergunta simples: isso merece minha energia? A maioria das discussões, ofensas e opiniões alheias não merecem. São ruído, são distrações. São armadilhas emocionais criadas para desestabilizar quem ainda não aprendeu a priorizar sua paz. O rei não responde a todos. Ele responde apenas ao que altera seu reino interno ou seu caminho. Sêneca dizia que a maior parte dos problemas humanos não vem do que acontece, mas da forma impulsiva como reagimos. Jung destacava que toda resposta exagerada revela um ponto vulnerável da alma. Maquiavel observava que líderes que entram em guerras desnecessárias se enfraquecem rapidamente. Todos eles entendiam a mesma verdade. Lutar demais é desperdiçar poder. Escolher os conflitos certos não significa covardia. Significa estratégia. Covardia é fugir do que é necessário.
Inteligência é ignorar o que é irrelevante. Pessoas fortes não evitam confrontos importantes. Elas enfrentam o que precisa ser enfrentado, mas fazem isso no tempo certo, com foco claro e energia preservada. Essa lei também ensina que o conflito mais perigoso não é o externo, mas o interno. Muitas batalhas que travamos lá fora são reflexos de guerras que ainda não resolvemos dentro de nós. Quando a mente está em desordem, tudo parece ameaça. Quando a mente está estável, quase nada merece luta. A clareza interna diminui a necessidade de confrontos externos. Outra característica dos que seguem essa lei é a paciência. A maioria reage rápido demais, confunde velocidade com força. Mas a verdadeira força está em observar, entender e agir apenas quando a ação é inevitável. Quando você escolhe seus conflitos, não perde tempo com o que não muda sua vida. E isso cria vantagem. Você economiza energia, você mantém seu foco, você cresce enquanto outros se desgastam. No fim, essa lei revela algo essencial. Poder não é vencer todas as guerras, mas vencer as guerras que moldam seu destino. O homem que batalha por tudo é fraco. O homem que batalha apenas pelo que importa é imbatível. Nenhum rei pensa apenas no agora. Nenhum líder vive trancado no instante. Os homens comuns só enxergam o próximo passo. Os homens de visão veem o caminho inteiro. Eles não se deixam aprisionar pelo imediatismo, pela pressa ou pelas necessidades momentâneas. Eles direcionam a vida a partir de um horizonte maior, uma imagem clara de quem desejam se tornar. A visão elevada não é fantasia, não é sonho vazio. É um mapa interno que orienta decisões, comportamentos e prioridades. Quem não sabe para onde vai, desperdiça energia com o que não importa. Mas quem carrega uma visão clara transforma cada ação em construção. Cada escolha vira parte de um destino. Cada renúncia se torna investimento. Jung dizia que a vida ganha sentido quando você sabe o que está tentando realizar. Maquiavel observava que um governante sem visão se perde nas circunstâncias. Sêneca ensinava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Todos tocavam no mesmo ponto. Um homem sem visão vive à mercê do acaso. Um homem com visão o ultrapassa. Ter visão elevada exige coragem, porque enxergar longe significa também aceitar que o caminho não será rápido. Significa suportar frustrações, atrasos, resistências e períodos de completo silêncio. Significa permanecer firme quando ninguém vê resultado. Os fracos desistem porque olham para o curto prazo. Os fortes persistem porque enxergam o longo alcance. Essa lei também implica abandonar a mentalidade de sobrevivência. Muitos vivem apenas reagindo ao que acontece, sempre tentando apagar incêndios, resolver urgências, correr atrás do mínimo. A visão elevada tira você desse ciclo. Ela reposiciona sua mente para construir, não apenas suportar. Para crescer, não apenas se defender. Para planejar, não apenas improvisar. Ter visão elevada é agir como quem já se tornou a pessoa que deseja ser, mesmo que ainda não seja. É falar com propósito. É escolher com critério. É se afastar do que não corresponde ao próprio futuro. O reino mental se fortalece quando você alinha suas decisões com o destino que deseja construir. Nada gera mais poder do que essa coerência. No fim, essa lei ensina que grandeza não acontece por acaso. Ela é projetada antes de ser vivida. Ela nasce na mente antes de nascer no mundo. Os homens comuns vivem tateando no escuro. Os líderes de si mesmos caminham guiados por uma visão que ilumina cada passo. Quem enxerga longe governa melhor. Quem governa melhor vence o próprio destino.